Vamos agora fazer um encontrão da lusofonia? Isso mesmo, curadores e autores frente a frente para um diálogo sobre a importância dos festivais e contato com o público, mesmo que virtual, com Teolinda Gerson, Ana Filomena Amaral, Isabel Lucas, Amoce Mucavelli, Ana Miranda, Ernesto Moamba. Eles são autores e curadores tanto de Portugal como de Moçambique. O mediador é o Júlio Silveira, da editora Ima Editorial. E quem vai fazer essas boas-vindas para todos eles é a nossa curadora do Flipostos, Gisele Ferreira. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Calu. Como vai? Tudo bem por aí? Estamos tão pertinho uma da outra aqui, só um quarteirãozinho, né? Mas está tudo certo, está tudo ótimo. Obrigada. Vamos lá, então. Vamos começar esse bate-papo. Sim, agora eu gostaria de... Vocês já vamos colocar o pessoal aí na nossa mesa? Os nossos convidados. Delícia receber vocês. Muito bom receber vocês nessa sala virtual do Flipostos. Questão de entrar aqui um pouquinho, pessoal, só para dar as boas-vindas e, mais uma vez, agradecer muitíssimo pela oportunidade de tê-los aqui nesse ambiente virtual, né, nos dando a honra da participação nessa primeira edição do Festival Literário Virtual, que vocês bem conhecem. A Ana já esteve aqui em Poços de Caldas, Ana Miranda, Ana Filomena também, José Pinho, do Fólio aí de Óbidos. A Isabel Lucas ainda não esteve pessoalmente, mas breve estará. Tomara, oxalá, Deus nos permita a oportunidade de estarmos juntas aqui. O Múcio também, que é de Moçambique, não esteve ainda, nem o Ernesto também, que é de Moçambique. O Júlio, que é o nosso mediador, meu querido amigo, carioca brasileiro. Recifense, carioca não. Recifense, isso. Eu corrigi, Recifense e curador da Ler. Muito obrigada, Júlio, por você conduzir. Na verdade, eu só queria mesmo e quero, nesse momento, agradecer a cada um de vocês e dizer que eu estou com muita saudade. Espero que em breve a gente esteja juntos, ou aqui em Poços, ou aí mesmo em Portugal, que a gente esteja juntos. Prazer falar com você. Delícia, Pinho, você entrar assim agora também. Fiquei muito feliz, viu, com a sua presença aqui nessa nossa mesa. E com vocês, então, o Júlio, que vai mediar e vai apresentar cada um de vocês. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês no Flipostos Virtual 2020. Um beijo grande, tá? Obrigada. Tchau. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Gi. Obrigada. Gente, eu também agradeço a todo mundo a presença. A Gisele estava falando, e eu me lembro que ano passado eu estava com a Ana Filomena e o Zé Pinho, lá em Poços de Caldas, aquela cidade tão agradável. E, bom, quem poderia imaginar que a situação mudasse tanto de um ano para outro? Mas eu fico feliz em que a gente possa se encontrar aqui até estender esse encontro lá para Moçambique, fazer essa triangulação amorosa entre o Atlântico Sul, Atlântico Norte e o Índico, e nos reunimos aqui. Então, bom, eu vou apresentar sucintamente. Eu tenho aqui alguns motores da literatura, dos festivais e da pensamento aqui em Portugal, no Brasil, na língua portuguesa, vamos dizer assim, né? A Ana Miranda, curadora, realizadora do Festival RHI, um festival interdisciplinar, super ambicioso, super grande, que já tinha essa pegada de ser em vários lugares. A Ana Filomena é uma guerreira, fez agora uma nova edição do Festival Palavra de Fogo, no centro de Portugal, com uma obstinação, uma fé, uma força tremenda. Ela conseguiu superar esse obstáculo, né? Vamos chamá-lo assim, né? Temos aqui o nosso convidado surpresa e, por que não, de honra também, o José Pinho, que é um excelente livreiro, um renovador das livrarias do pensamento, e também a força por trás do festival Fólio, o nosso grande festival, que todo mundo tem muito carinho, que acontece lá em Óbidos. A Isabel, grande escritora também, uma super referência para jornalista, uma super referência para todo mundo que quer saber o que está acontecendo em termos de literatura,
todo esse movimento transatlântico da literatura que tanto interessa a todo mundo. E agora nós perdemos nossos amigos moçambicanos, então não vou apresentá-los agora, mas terei prazer em apresentá-los quando voltarem. Bom, eu acho que não tem como a gente evitar a primeira pergunta, a primeira bola jogada ao campo, né? Tratar disso que eu mencionei. O que essa epidemia, essa pandemia nos causou e o que ela criou de dificuldades justamente nessa função que nós temos, tanto nos festivais quanto na própria literatura, que é de juntar pessoas pelas ideias. Nós temos festivais tradicionais, pelo menos, que eram... como se diz isso? Enfim, era para juntar pessoas, então, nisso, comemorar, lembrar juntos, falar juntos. E agora a gente tem só as ondas da internet para se encontrar. Qual foi o impacto disso nos festivais que vocês dirigem e quais foram as oportunidades que vocês conseguiram encontrar no meio dessa nuvem que surgiu na sua frente? Eu não sei quem vai começar, ordem alfabética, talvez. Aí temos a Ana e a Filomena. Acho que a Filomena está na ordem alfabética primeiro. Ana, pode nos comentar como é que foi fazer o festival desse ano contra tudo e contra todos e virar o vírus pelo avesso? Pronto, o que eu vos tenho a dizer realmente é que foi muito difícil. Foi muito difícil. Aliás, nós tivemos tanta dificuldade em fazer este festival como os outros 2 anteriores, ou mais ainda. Porque em março, quando nós nos apercebemos que a Feira do Livro de Lisboa ia ser adiada, então nós tomámos consciência que realmente teríamos que fazer também qualquer coisa em relação ao nosso, porque nós teria exatamente mais ou menos coincidente com a Feira do Livro de Lisboa em junho, e então pensamos que desistir dele, nem pensar, portanto só nos restava uma alternativa que era adiar. E adiar, pensámos, bem, vamos adiar para outubro, porque assim temos bastante tempo, entretanto o vírus desaparece e tudo isto volta ao normal. Pois, não foi bem o que aconteceu, mas realmente nós continuámos praticamente com o mesmo programa. As pessoas que vinham de fora entraram todas através da internet e tivemos realmente um festival presencial, portanto com todas as regras, etc. O que tivemos também foi muito medo das autarquias que fazem parte do nosso consórcio e que desde logo decidiram não ter eventos públicos durante o período da pandemia e, portanto, a questão do festival também estava incluída, portanto, não entraram desta vez no festival e fomos nós com 3 autarquias que se bateram valentemente, heroicamente, este ano para que o festival tivesse lugar. E pronto, quer dizer, nós temos que pensar que o nosso festival é completamente distinto de qualquer um dos outros, provavelmente, que vocês representam, porque estamos numa região subpovoada, não é? Portanto, com muito pouca gente, e, portanto, os eventos culturais têm o número de pessoas médio de, vamos dizer, 20, 25, 30 pessoas. Foi o que nós tivemos no primeiro ano, no segundo, e foi o que nós tivemos no terceiro, apesar da pandemia. Portanto, em relação a isso, não houve grandes alterações ou, enfim, grandes surpresas. A grande surpresa foi que, realmente, em termos de apoios, nós praticamente não tivemos nenhuns. E, portanto, foi realmente uma luta muito grande para conseguirmos pôr este festival no terreno. Mas penso que correu bem. Inclusive as pessoas já nos estão a perguntar quando é que será o próximo. O próximo será, obviamente, em junho, se tudo correr bem, porque nós estamos colados, como todos vocês, ou alguns saberão, nós estamos colados à data 17 de junho, que foi a data em que flagrou o fogo de Pedrógão Grande, e, portanto, essa data faz parte da nossa matriz e, portanto, será 17 a 20 de junho o próximo festival de 2021, se tudo correr bem, pronto, se realmente a vacina aparecer, mas realmente nós aqui nesta região não temos o problema das grandes multidões. Feliz ou infelizmente não temos. E, portanto, com pandemia ou sem pandemia, o facto é que
Esta é a média de pessoas. A grande novidade este ano foi que realmente tivemos que fazer uma coisa muito amadora, que é recorrer, obviamente, à internet, mas não com a sofisticação e o profissionalismo com que vocês aí em Filipós estão a fazer, que isto é realmente grandioso. Eu nunca tinha visto assim uma coisa para um festival e, portanto, tenho que dar os parabéns à Gisele. Aliás, eu queria ter começado precisamente por isso, porque a Gisele digamos, a grande impulsionadora dos nossos encontros, não é? Já foi ela a primeira Sim, a verdade. dar um encontro aqui, em primeiro lugar, no Fólio, já foi ela a continuar com esses encontros aí em Filipós, e eu tenho que dizer aí, porque eu aqui não posso dizer, é sempre aí que vocês estão, e, portanto, este ano continua a marcar este festival e realmente eu quero lhe dar os parabéns por isso mesmo, com este encontro, porque se há uma coisa, pelo menos para nós e para mim pessoalmente, que esta pandemia veio realçar e veio ensinar, foi que realmente nós sozinhos valemos pouca coisa. Sim. Ana, eu acho que o seu microfone está desligado. Ana Miranda. Sim, eu sempre ponho com medo de fazer algum barulho aqui. Então, antes de mais, obrigada. Diga, Júlio. Não, eu gostava de acrescentar uma outra, porque eu percebi que o Feijó Arregaí ele já tinha um viés fragmentado. Ele acontecia em vários lugares ao mesmo tempo, de Portugal, com atividade. Então, talvez uma transição para o digital já não fosse tão abrupta quanto um festival que está ligado a uma cidade ou alguma cidade como é o da Ana e o do José. Eu não sei se isso já tem alguma... Então, se isso é uma marca. Antes de mais, obrigada pelo convite. Eu vou dividir em duas partes para responder à sua pergunta. Porque nós, por um lado, temos o Art Institute em Nova Iorque e esse sim é a versão, ou seja, é onde nós apresentamos a nossa programação toda em vários países e é a parte mais internacional da nossa atividade, em que fazemos fisicamente os eventos em vários países, são cerca de 36 países que trabalhamos, 86 cidades por ano. Então, tudo que foi fora do cinema foi difícil conseguirmos já voltar a uma normalidade. Aqui nos Estados Unidos, que é onde eu estou agora, não vai haver essa normalidade tão depressa, porque continua tudo fechado, os cinemas estão fechados, já se está a falar em voltar a fechar os restaurantes, que já estão a fechar mais cedo outra vez. Portanto, o Metropolitan Museum, o ballet, falam em abrir em setembro de 2021. Portanto, não há uma perspectiva para começarmos a trabalhar ativamente aqui. E esta é a primeira parte. Aí fomos muito afetados. E como é que resolvemos? E agora aqui entra a parte do RAI, porque o RAI, sim, já estava muito preparado como uma plataforma, como um marketplace para apresentar projetos portugueses e não só, mas com maior enfoque nos artistas portugueses de todas as áreas. E tínhamos criado, a nossa ideia era outro foco. Nós criámos em setembro de 2019, juntamente com a Polarizing, para a primeira edição do RAI, uma app. E então essa app permitia que o público fosse ver espetáculos gratuitos, mas pudesse pagar um valor ao trabalho dos artistas. Era isto que nós queríamos enfatizar. Quando a pandemia começou, a Polarizing, que também que era quem ajudou a construir a app, não é? Entraram também logo em contacto connosco e disseram, mas porquê que nós não pomos isto com vídeo também e usamos isto para... ou seja, a app só dava para ter informação, ir lá, valorizar enquanto as estrelinhas gostaram do espetáculo e pagar o que quisessem. Pronto. Que não chamamos de maneira nenhuma donativo, isto foi a grande bandeira que nós fizemos durante esta pandemia toda, que os artistas não chamassem ao trabalho deles e ao que estavam a fazer na internet um donativo, porque não é, e é o trabalho deles a ser apresentado nas condições que temos neste momento. Então nós conseguimos realmente
A plataforma em si para apresentar os trabalhos dos artistas de todas as áreas, porque dava música, artes plásticas, dança, todos aqueles que não dava para ligarem o Instagram e o Facebook e começarem a tocar o seu instrumento e darem um concerto, porque havia muitas outras áreas que isso não era possível. Então lançámos dentro do RAI e com o apoio do Arte Instituto, onde neste momento estamos a alocar todos os projetos do Arte Instituto, não estamos a conseguir, vão todos para esta plataforma, que é no RHI, se depois quiserem ver, rhi-think.com, há lá uma parte em que diz Rise Stage, e aí tem já cerca de 137 espetáculos que podem ver de todas as áreas. Não, é óbvio que podem ver gratuitamente, nós convidamos as pessoas depois a irem à app e pagar aos artistas, que obviamente nós quando abrimos nós começámos logo portanto a pandemia entrou em março, nós em abril já estávamos no ativo, começámos com um espetáculo por dia e passado 15 dias estávamos com 2 espetáculos por dia, não escolhemos nenhum projeto, que era uma das grandes preocupações que as pessoas diziam, mas agora os projetos podem não estar em linha com a curadoria que vocês fazem. Não era neste momento o que nos estava a preocupar, nós queríamos realmente que as pessoas tivessem ferramentas para conseguir sobreviver e, portanto, abrimos isso. Acho que é importante, se houver ainda um minuto, só falar dos resultados disto, porque eu acho muito importante. Por favor. Chama a atenção para uma outra questão que há muito tempo eu me venho batendo, que é o papel da própria classe artística e na forma como eles próprios se posicionam. Os artistas que até podiam ser os menos conhecidos, mas que faziam um e-mail, faziam publicidade, iam para as redes sociais falar nisto, depois do dia do concerto voltavam a falar que havia aquele concerto que pode ser visto nesta plataforma, foram as pessoas que conseguiram fazer mais dinheiro. Ou seja, há aqui uma relação muito clara entre quem explica como é que isto como é que era pago, não é? Porque havia artistas que faziam muita publicidade do concerto, então tinham muitos views e não tinham quase dinheiro nenhum. E, portanto, há uma relação que é muito importante a classe artística perceber e que temos que cada vez mais aprender a dominar, e era uma lacuna que eu acho, pelo menos em alguns países onde nós trabalhamos, não é, talvez o Brasil seja diferente, porque o Brasil já tem, a relação do Brasil com as redes sociais é muito grande. Doentia. Sim, já do Orkut, já era. Há aqui uma maneira de lidar e de saber promover muito grande. A maior parte dos artistas que normalmente trabalham em salas de espetáculos e que dentro dessas salas há uma máquina que ajuda na promoção, não têm essa preparação. E, entretanto, e por isso nós no RAI, e por isso conseguimos manter as cidades todas, nós fizemos nas 11 cidades, como a Ana disse, muita dificuldade com as autarquias às vezes, porque eles tinham medo que as pessoas se contaminassem, mas nós mudámos o programa todo, e agora é a parte dos programadores, nós temos que realmente ser criativos, ajustar-nos, como por exemplo a Gisele fez agora com o festival dela também, não é? Ajustar-nos a esta realidade, porque é a única maneira que nós temos de manter. Então nós virámos todo o programa para os artistas, que o ano passado foi uma coisa que eu acho que por ser a primeira edição foi muito difícil que os artistas percebessem a importância de uma iniciativa como o RAI. Então havia público em geral, mas os artistas não se tinham mobilizado. Este ano o RAI teve em quase todas as cidades e houve empresas que foram dar formação, explicar como é que se fazia um projeto para as empresas. Convidámos o André Tentugal para ensinar marketing digital, não cobrámos nada às pessoas, para que realmente, pelo país inteiro, os artistas tivessem estas ferramentas que neste momento são cruciais, e por isso conseguimos manter tudo no RAI. Claro, não tivemos a participação, tínhamos gente convidada do MoMA, do Metropolitan Museum, do Museum of Fine Arts Boston, de uma série de curadores, porque este ano havia aqui um enfoque também nas artes plásticas, uma vez que o ano passado ficou muito também, sem ser de propósito, mas acabou muito na música, e o retorno foi mais para os músicos, então estamos a tentar todos os anos dar um foco especial a uma das áreas artísticas. E isso não foi possível fazer. Na mesma, estamos a contar fazer no próximo ano, vamos ainda fazer uns webinars pelo caminho, porque a iniciativa RAI não é só aquela semana, dura o ano inteiro, portanto, e já estamos a fazer espetáculos em Portugal, isso já fizemos, em África também já estamos a fazer, onde não estamos a conseguir fazer fisicamente é nos Estados Unidos. Pronto. Mas temos-nos adaptado e o RAI Stage virou a nossa plataforma, o nosso palco virtual. Muitas vezes o que estamos a fazer agora é, como podemos às vezes só nas salas ter 50, 60 pessoas,
o que nós estamos a fazer é apresentamos o espetáculo ao vivo para essas pessoas, gravamos e depois, dias depois, passamos no Rise Stage. Agora, é seguro ir aos espetáculos, não é aí que as pessoas se contaminam. Isto é muito importante que todos vinculemos, porque quem já foi, pelo menos em Portugal, assistir a uma sessão de cinema ou a uma peça de teatro, percebe que não é ali que se vai contaminar, porque há regras muito claras e que é isso que, como é muito politizado aqui nos Estados Unidos, ainda não se conseguiu fazer. Muito bem. Isabel, eu gostava de aproveitar a menção que a Ana Miranda fez sobre as redes sociais e esses rearranjos que os artistas são obrigados a fazer. Antes mesmo da epidemia, já se conversava um pouco sobre essa concorrência um pouco desleal que a literatura agora estava a sofrer, não só das redes sociais, mas também do streaming. Eu vi uma editora importante dizendo que a única vantagem do livro é que você tinha um objeto que você abria quando queria, retomava a história no momento que você quisesse, no conforto da sua cama. E agora, por exemplo, com Netflix pode-se fazer isso, e é um cardápio, uma ementa enorme de atrações. Eu só gostava de saber se você percebeu algum impacto ou alguma reação do mundo do livro, tanto os autores quanto as livrarias, o que o Pinho vai poder falar melhor, dos festivais, como nós estamos falando. Qual foi o impacto que essa epidemia, junto com todas essas mudanças comportamentais e tecnológicas, está causando à literatura? Você acha que isso é palpável ou é uma viagem minha? Não sei. Olá, boa tarde. Eu queria, antes de mais, agradecer à Gisele por me convidar a estar aqui. É um prazer enorme. E depois cumprimentar caras conhecidas, a Ana Miranda, o José Pinho, a Filomena também. Bom, eu sou aqui um bocadinho outsider em relação às pessoas que estão, não organizo festivais. E curiosamente isso que me estás a perguntar é uma interrogação que me acompanha ao longo destes meses, desde que começámos em março, não é? Porque tudo mudou e nós não sabemos ainda até que ponto é que isto nos vai atingir. Sabemos como é que vamos reagindo aos poucos. Agora, como é que isto vai atingir literariamente a produção, a criação literária, é muito cedo, acho, para percebermos. Houve muita gente a escrever diários, houve muita gente a ser solicitada para imediatamente escrever contos em muitas revistas, como se os escritores de alguma maneira tivessem uma capacidade de ler o mundo que as outras pessoas não teriam, não é? Ler sinais, e curiosamente parece que há autores que têm um bocadinho, parecem andar à frente do tempo. Estou-me a lembrar agora do novo romance do Don DeLillo, que acaba de sair no mundo inglês, que fala de um apagão no mundo e como é que esse silêncio que atinge as cidades vai nos mudar. Portanto, ele terminou o livro em março, portanto isto é curioso. Este é outro apagão que estamos a assistir. Depois o modo como isto tudo tem tentado a ter um efeito dominó, tanto na organização dos festivais, passaram a ter esta possibilidade das redes sociais. Eu não vejo as coisas como inimigas umas das outras, acho que elas se podem complementar. Portanto, quando o José Pinho me convidou para moderar um debate no Festival 5L, eu fiquei muito aflita porque eu não sabia como é que se moderava uma conversa com 6 pessoas numa plataforma digital. Estava muito nervosa e depois acabou por... Eu tampouco sei e estou a fazer isso. Como? Eu tampouco sei como se faz, eu tampouco sei como é que faz isso, mas estou aqui a tentar. Acho que todos estamos a aprender. Desculpa, interrompi. Acho que é bom termos esta conversa, porque todos estamos neste momento a aprender e a troca de ideias faz-nos falta. Eu lembro-me dessa preocupação, isto foi em maio, no início de maio, não foi ver? 5 de maio. 5 de maio. E depois, entretanto, começou-se a perceber outra coisa, porque todos estamos a aprender. Por outro lado, chegamos a um público diferente daquele que chegava às salas, que era um público limitado, e potencialmente pode haver mais público. Como é que essa participação depois acontece ou não, isso é outra coisa. O que está a acontecer também em relação aos lançamentos de livros, houve uma altura em que se cancelou tudo, não é? Ninguém sabia muito bem o que ia fazer. Entretanto, começaram-se a fazer lançamentos de livros virtualmente e começa-se a perceber que em vez de 40 ou 50 pessoas que, de uma forma muito otimista, podem estar numa sala, começa-se a ver que podem estar 2.000 pessoas a assistir quando querem assistir, porque aquilo fica disponível depois, essas conversas ficam disponíveis. Isso pode ser uma aprendizagem para ficar, ou seja, isto pode continuar a ser um complemento, pode-se continuar a fazer apresentações, se calhar, de livros presencialmente, espero eu que sim,
mas que isso seja, se calhar, gravado e que as pessoas possam depois tirar partido daquilo que foi discutido ali, essa hipótese de ouvir a conversa mais tarde. Como é que as feiras também se estão a adaptar aqui? Foram adiando, muitas foram adiando e continuam a adiar, não é? A Feira de Lisboa aconteceu, a Feira do Livro de Lisboa aconteceu. Neste momento, Portugal vai ser tema da Feira do Livro de Leipzig, ainda ninguém sabe muito bem exatamente em que moldes é que ela irá funcionar. Portanto, estamos todos a aprender. E depois, aquilo que é mais a minha área de trabalho, que é a maneira como eu trabalho com os autores. Eu fazia muitas reportagens e muitas entrevistas no local, não é? Frente a frente com as pessoas, deixei de poder fazer isso. Isso de alguma maneira transforma o resultado do trabalho. Não é a mesma coisa, é outra coisa, e é isso que é preciso que saliente, é preciso tirar o partido dessa outra coisa que estamos a fazer. E também a maneira como os jornalistas se vão relacionando uns com os outros, porque neste momento aqui os sítios para os quais eu colaboro, com os quais eu trabalho, estão todos a trabalhar em casa. Isso para mim não era uma novidade, porque eu sempre trabalhei autonomamente, mas a maneira como as outras pessoas estão a trabalhar é diferente para elas. E tornou-se quase o meu modo de trabalhar alterou-se, porque o modo de trabalhar dos outros também se alterou. A qualquer momento solicitam-me uma reunião com uma câmara, e eu não estava habituada a isso. Não é? De repente toda a gente quer entrar para a minha casa adentro, e não é normal, eu não acho isto normal. Calma, há várias maneiras. Portanto, tudo isto que nós estamos a habituar a lidar com até que ponto é que se pode ir e até que ponto é que, ok, a partir daqui não devemos ir, porque se calhar já não é a mesma coisa. Outra coisa que acontece, e um bocadinho em relação àquilo que a Ana estava a falar, a Ana Miranda, tem a ver com a participação dos autores em festivais. A maior parte dos escritores não ganha daquilo que escreve, é impossível. Toda a gente sabe qual é a percentagem sobre vendas de livros que eles ganham, e quando se fala de Portugal isso é muito pequenino, é muito pouco. E havia muitos autores que conseguiam equilibrar os seus orçamentos participando em festivais, em encontros, em debates, em conferências. Isso deixou de acontecer, e muitas vezes quando acontece não remuneradamente, ou seja, como isto é um jeitinho, faz-se isto, não é? Estamos em casa, afinal não saímos de casa, mas é o trabalho das pessoas, saindo de casa ou não saindo de casa, continua a ser o trabalho das pessoas que neste momento viram os seus meios de subsistência extremamente reduzidos e limitados, e eu acho que isso é uma das questões que deve ser mais debatida, porque há muita gente que não está a viver muito bem nesta altura, e são muitos pontos aqui, acho que depois podemos pegar se calhar em muitos deles e tentar tirar partido, e depois diversificar. Eu acho que nestas conversas, se calhar, o que estas conversas online nos permitem mais do que um festival presencial, se calhar, é poder contar, por exemplo, neste momento, neste dia, com pessoas que estão em Moçambique, que estão no interior de Portugal, que está em Nova Iorque, que está no Arieiro, o Zé Pinho, não sei onde é que está. Há aqui uma possibilidade de convocar pessoas e de diversificar mais, porque já não há uma desculpa de dizer que aquela pessoa está muito longe, aquela pessoa não temos meios para trazer aqui. E temos meios para trazer aqui neste momento toda a gente, porque é fácil, à partida é fácil. Depois depende da criatividade também dos curadores, de quem organiza estas coisas, que eu espero que continue a existir, porque faz falta que nos façam e que façamos perguntas complicadas uns aos outros. Muito obrigado. Olha, Zé Pinho, peço desculpas, eu vou saltar a ordem alfabética, porque a Isabel estava falando dos autores, do impacto da vida dos autores, e para nossa alegria, a Teolinda entrou na conversa. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Espero não ter chegado atrasada, porque eu tinha marcado que era a partir das 5 e vocês pediam para estar às 4h30 para fazermos uma experiência. É isso? Ou já começaram? Não sei. Aqui temos que pensar no horário de Lisboa, Rio, Maputo, Poços de Caldas. Normalmente os horários são um pouco confusos. Aqui são 16 de Lisboa. Aqui, normalmente, em geral, aqui são 4 horas mais tarde do que no Brasil. Portanto, aí devem ser 13, não, 12h30 neste momento, não? Não, nesse momento, por causa do fim do horário de verão, agora são só 3 horas de diferença. Bom, então quer dizer que eu cheguei 1 hora mais tarde. Mas isso foi bom, porque
A noiva chega mais tarde, o centro das atenções, é mais importante. Não faz mal, não faz mal. Teolinda, muito obrigado por ter aceito o convite e bem-vinda. Muito a propósito, a Isabel Lucas começou a comentar também sobre o impacto. Nós estávamos a tratar da pandemia, dos impactos dela em todas as facetas do livro, desde livrarias, festivais. E a Isabel mencionou uma coisa muito importante, que é o impacto na vida dos escritores, que muitos deles participavam dos festivais e era até uma fonte de renda para alguns deles, né, junto com outras atividades. Então, eu gostava de saber da Teolinda qual é o impacto na sua vida de escritora e na sua vida de presença em festivais literários. Bom, claro que, como toda a gente, sinto imenso uma certa solidão e um certo encarceramento, e fazem falta os abraços e a presença dos amigos e da família. Neste momento até estamos num confinamento terrível. A partir da 1h não é possível sair de casa este fim de semana. Portanto, temos das 8 à 1h, sábado e domingo, e de resto somos forçados a ficar em casa. E nos outros dias também há, enfim, muitas restrições. E eu tentei defender-me também através das redes sociais, como todos vocês, imagino eu. É uma grande, grande ajuda podermos contactar, podermos estar em vídeo, como se estivéssemos na mesma sala. Realmente hoje em dia a tecnologia faz milagres fantásticos, mas eu tentei defender-me o mais possível. E como escritora fechei-me no princípio, portanto aqui começou em força em abril, e terminei um livro que estava a escrever e que vai sair em janeiro, aqui na Porto Editora, e tenho esperança que saia depois no Brasil, até porque tem relação com o Brasil. Muito bem, mas a senhora costuma frequentar festivais literários, participar de eventos, e esse ano foi forçada a ficar em casa? Tenho feito muitos eventos como este por vídeo. Online, não é? O que facilita muito, porque não é preciso andar de avião, não é preciso estar em hotéis, não é preciso perder imensas horas e imenso cansaço com o jet lag, com essas coisas todas. De certo modo, aí há uma certa vantagem. E tenho várias coisas programadas, realmente, vários festivais. Eu sempre que sou convidada gosto imenso de participar e tenho ido a vários, não a tantos como gostaria, mas tenho ido a vários, sim. Desculpa, mas eu acho que minha rede está ruim. Falávamos de tecnologia e, enfim, a minha está a falhar aqui. Vou tentar mudar de... Estão me ouvindo? Estamos. Vou ouvir bem. Sim. Desculpa, é que começou a falhar aqui. Falamos de tecnologia e, enfim, ela nos trai. Agora, a senhora não sente falta do corpo a corpo, do contato com o leitor? Esses lançamentos por vídeo... Lançamentos por vídeo ainda não fiz nenhum, mas eu estive na Feira do Livro de Lisboa este ano. Sei que você também esteve lá. Eu tinha um pavilhão lá. Mas enfim, fui de viseira, que sempre era um pouco mais transparente do que a máscara, mas claro que cria distância entre o autor e o leitor, e nós gostamos muito, penso que que é a opinião de todos nós, não é? Nós gostamos de contactar com o leitor, de ter o feedback, como é que ele nos lê, se gostou, se não gostou dos livros, enfim, isso eu acho que é muito importante para qualquer escritor. E o contacto com o público é sempre muito bom, e as feiras dos livros são uma boa oportunidade. E os festivais eu penso que são extremamente importantes, realmente, porque desenvolvem o local onde são feitos, não é? Eu creio que no Brasil começou tudo com a Flip, com o grande festival da Flip, e depois daí começaram a surgir ramificações em vários outros lugares,
E em Portugal também temos, por exemplo, as correntes de escritas, na Póvoa de Varzim, que reúne escritores de todo o mundo, e acho que é muito importante, de facto, encontrarmos, reunirmos esforços, porque a literatura em língua portuguesa é muito rica, e aquele boom da literatura sul-americana não atingiu o Brasil. Infelizmente, atingiu muito mais escritores de outros países, como, sei lá, o Vargas Llosa, o Garcia Marques, etc. Mas no Brasil há escritores com craveira igual ou superior, mas não tiveram aquele boom. E eu acho que é importante nós fazermos alguma coisa para sermos mais lidos e mais traduzidos, porque normalmente, então, os países de língua inglesa traduzem 3% dos livros que se publicam. Nós traduzimos uma loucura, entramos nas nossas livrarias e parece que só existem livros estrangeiros. Então, americanos, e cada vez eles são mais formatados e mais parecidos uns com os outros, porque há aqueles editors e há cada vez mais um pensamento, não digo único, mas vai tendendo para uma certa unidade em que os escritores são cada vez menos individualizados e escrevem da maneira mais clara, mais direta possível, e isso vem inundar-nos. E eu acho que é um erro nosso, não temos que nos deixar esmagar por tudo o que vem de fora. Nós também temos direito a existir e não temos que pedir autorização a ninguém para existir e para escrever em português. Temos literaturas muito ricas nos dois lados. Vocês têm uma literatura que eu admiro imenso e que leio desde muito jovem, porque um dos meus avós esteve no Brasil por 2 vezes, assim em estadias de 1 ano, 2 anos, e trouxe livros. Um deles foi, um dos autores foi Machado de Assis, portanto eu aprendi muito com essa de Queiroz e com Machado de Assis, e não me fazia confusão nenhuma. Quando eu não percebia alguma coisa, perguntava aos meus pais e eles diziam, no Brasil diz-se assim, nós dizemos de outra maneira, mas entende-se tudo. E não me fazia qualquer espécie de confusão. Daí que eu seja tão avessa à uniformização ortográfica, por exemplo, que acho que nunca vai acontecer e não faz o menor sentido, é absurda, e não precisamos dela. As nossas diferenças também nos individualizam e cada país, em cada continente e com a sua história própria é diferente dos outros, e acho que isso só nos enriquece. E é muito importante que haja muito mais intercâmbio, as malditas barreiras alfandegárias, como eu costumo dizer, do Brasil, que fazem com que os livros portugueses cheguem aí a preços proibitivos, e os vossos livros também chegam muito mal aqui. Por exemplo, a Clarice Lispector, eu li Perto do Coração Selvagem quando tinha uns 20 anos, ou coisa que o valha, e depois demorou muitíssimos anos, mais a chegar aqui o resto da obra dela, ou mesmo com o Radwan Nassar. O primeiro livro dele demorou 22 anos, o outro demorou 25, ou coisa que valha a chegar aqui, quando afinal era tão fácil. Eu acho que o Júlio ficou congelado. Acho que são as barreiras. Agora entraram 2. Acho que são as barreiras alfandegárias da Teolinda aqui. Estão me barrando aqui. Entrar aqui. Obrigado, Teolinda. Desculpa, eu caí aqui. Eu peguei o fragmento da sua última fala, mas acho que eu percebi. E eu acho que a gente entrou em assuntos muito interessantes, mas eu gostava de convidar o Zé Pinho, porque eu queria que ele tratasse de 2 aspectos desse impacto. Um é o de não poder fazer festivais, que muitas vezes a gente consegue substituir ou remediar com presenças online, como nós estamos agora,
Mas a questão das livrarias, por exemplo, eu gostava de saber como é que se fica quando não se pode ir, ou quando o público tem medo da rua. E, por favor, fale um pouco do impacto e, se possível, das soluções que estão se encontrando aí, tanto na Folio quanto na Leia Devagar e na Ferran. Boa tarde a todos. Isabel, Ana, Tio Linda e os que não estão cá, e Júlio, e obrigado, Gisele. Eu, cada vez que participo numa sessão destas, faço sempre uma analogia entre os festivais literários presenciais e as livrarias, que se opõem um pouco a isto onde nós estamos, a este campo em que nós nos estamos a movimentar agora. E quando digo isto, digo que uma coisa é termos um contacto real, quer nos festivais, quer nas livrarias. Nos festivais, um contacto real entre pessoas que discutem diferentes pontos de vista, mas que também cheiram, se tocam, até se pesam, avaliam o peso do braço, do inclinar do corpo, qualquer coisa assim. E aquilo que se passa nas livrarias é um pouco assim. Portanto, os livros também têm um cheiro, têm um peso, têm um tato, podemos tocar, ter uma sensação diferente daquilo que temos agora. Nestas situações virtuais, e de facto é de virtualidade que estamos a falar, isto não é nada real, é tudo virtual, acontecem coisas um bocado estranhas. E uma das coisas estranhas que acontece é que isto parece tudo fácil, simples. E quando nós fazemos um festival literário virtual, ou como quando nós vendemos um livro através de uma rede social, de um site, ou de uma dessas lojas que existem aí cada vez mais, há qualquer coisa que perdemos. E no caso dos festivais literários, e eu falo muito do Festival de Lisboa 5L, que não se realizou, mas que teve uma atividade a comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que tinha sido criado pela Unesco no ano passado, no fim do ano passado, e aquilo que nós tentámos fazer foi umas mesas, convidar umas pessoas, mas com a preocupação, como há bocado dizia a Isabel Lucas, de pagar às pessoas que participavam nessas mesas. Ora bem, quando nós realizamos um festival presencial, pensamos sempre que as pessoas se deslocam, tomam um pouco do seu tempo e participam naquilo que é o objetivo desse festival. E por isso têm direito a uma contrapartida qualquer financeira, por mínima que seja. Quando passamos para o campo do virtual, tende-se a esquecer que as pessoas que são convidadas a participar têm sempre, outra vez, que dispor um pouco do seu tempo e que para os escritores, para alguns escritores, este é um tempo que ele tem necessidade de, não sei se é de vender, mas de ter uma contrapartida qualquer financeira, porque são estes festivais e estes lançamentos de livros que fazem com que eles consigam não só promover os seus livros, vendendo mais, sabendo que as comissões que eles recebem, os direitos de autor que eles recebem sobre a venda do livro são insignificantes ou ridículos, às vezes não existem sequer, mas que esse tipo de atividade lhes permite um pouco equilibrar, um pouco das dificuldades que têm, das dificuldades financeiras que têm e da possibilidade de ter uma vida razoável. Portanto, acho que aqui há qualquer coisa que não está bem e, como se anuncia que daqui para a frente vai ser cada vez mais assim, é bom que se tenha isso em consideração. Relativamente às livrarias e aos festivais, eu estou ansiosamente à espera que se possam voltar a fazer festivais presenciais, que se possam voltar a encontrar pessoas, a cheirá-las, incluindo o sovaco, o chulé, seja o que for, e que também se possam encontrar pessoas que se possa perceber se estão despidas ou nuas da cintura para baixo,
e que esse contacto não seja só aquilo que nós vemos numa câmara, neste bocadinho, neste retângulozinho, mas que seja a pessoa inteira, porque senão isto é sempre uma coisa muito parcial e muito insuficiente, e eu não gosto muito destas coisas parciais e insuficientes. E esta virtualidade tem esses inconvenientes todos, se bem que também tem algumas vantagens. O problema é quando nós começamos a confundir, e tendencialmente isso é muito fácil de acontecer, que isto é um meio e que isto não é um fim. O fim não é este, isto é um meio. E como meio que é, como aliás toda a internet é um meio, só que as pessoas começaram a confundir que era um meio e agora não fazem mais nada a não ser viver para a internet, viver para tudo o que passa nestes dispositivos. Não, a vantagem que estes dispositivos têm é poderem possibilitar um conhecimento maior daquilo que nós, ou mais rápido, não é maior, é mais rápido, porque o conhecimento maior está nos livros. Este é mais rápido, que nós, através dos algoritmos, através das conversas, podemos rapidamente estabelecer um contacto e esclarecer algumas dúvidas que temos. Mas não temos um maior conhecimento. Esse maior conhecimento está sempre nos livros, está sempre contido nos livros e na vida das pessoas. Não é? E, portanto, aquilo que me parece é que esta confusão pode ser perigosa. A confusão entre o meio e o fim. Se nós não fizermos essa confusão e se olharmos para aquilo que vem acontecendo relativamente a este meio, na realidade há coisas interessantes. E eu vou-vos dar um exemplo daquilo que se passou no dia 5 de maio de 2020, naquele tal dia de comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa da ONU, da Unesco, e que foi, nós fizemos uma sessão inaugural e 2 mesas de autor, como nós chamávamos, 2 mesas de debate. E depois passámos uns vídeos que foram realizados por um amigo nosso. E quando fomos ver o que é que se passou em termos de participação nessas sessões, na sessão inaugural e nas 2 mesas, aquilo que nós verificámos foi que na sessão inaugural houve 18.602 pessoas a ver essa sessão. Na primeira mesa, 19.247 e na segunda mesa, 18.318. Ora bem, em simultâneo, estas foram as pessoas que foram vendo, passando por lá, por aquele site, por aquele cross-posting, como nós chamamos, como lhe chamam, e que é em diferentes sites, em diferentes sítios, as pessoas podiam participar ou entrar naquela conversa ou assistir àquela conversa. E, portanto, podiam entrar e sair, e, portanto, 18.000 pessoas não quer dizer verdadeiramente nada. Mas quando vamos ver o número máximo de pessoas que estiveram em simultâneo a assistir, essas pessoas variaram entre 405 e 662. Portanto, nós, sem um espaço físico, tivemos, simultaneamente, a assistir às sessões entre 400 e 600 pessoas. Ora, isso de facto é bem importante e acho que é um bom indicador para aquilo que estes festivais virtuais, ou estas apresentações de livros também virtuais, podem ter. Chegam a mais gente, com certeza. O que não podemos, acho eu, confundir é a quantidade de pessoas que assistem virtualmente, seja o que for, e a necessidade e a imperiosidade de as pessoas se encontrarem e de irem aos sítios fisicamente, estarem lá. Isso é que não podemos deixar de, nós não podemos esquecer. E aquilo que me parece, tanto hoje como daqui para o futuro, e o fólio em Óbidos não foi feito porque o município, que era o grande patrocinador, decidiu que não se fazia nada em Óbidos, de março de 2020, pelo menos até 31 de dezembro de 2020,
isso acho eu, uma decisão que não me parece a mais adequada, porque o caso de Óbidos é que não se fez rigorosamente nada, o caso de Lisboa fez aquele dia 5 de maio. Aquilo que me parece que vai ter que passar a acontecer é os festivais têm que continuar a ser realizados presencialmente, dentro das limitações que existirem, mas presencialmente, e mesmo que não existam condicionantes sanitárias ou outras, e apesar de eles serem feitos presencialmente, eu acho que é uma boa ideia que eles sejam transmitidos também de uma forma digital para quem quiser assistir, esteja onde estiver. Portanto, uma coisa não substitui a outra. E uma coisa terá que complementar a outra. Se nós até aqui não pensávamos em fazer streamings ou este tipo de transmissões, acho que a partir de agora uma das coisas que aprendemos é que mesmo que os festivais sejam presenciais, é bom que eles passem a ter esta componente. E isto é bom agora porque já todos descobrimos ou todos percebemos que pode ser uma boa maneira de comunicar com mais gente. Mas era bom no passado. Eu lembro perfeitamente que no primeiro fólio nós fizemos sessões de streaming com o Instituto Camões, de Cabo Verde, de Moçambique e de Angola. E, portanto, as pessoas não só assistiam ao que estava a passar, como podiam intervir e apresentar perguntas à mesa presencial que estava em Óbidos. Portanto, já era assim no passado, é assim no presente e eu acho que vai ser muito mais assim no futuro. O que eu acho é que até aqui, no passado, as pessoas não perceberam muito bem a importância que tinha esse streaming. Hoje já percebem melhor a importância que têm estes festivais virtuais, mas o que eu acho que as pessoas têm que pensar é que, no futuro, a importância de um festival ou de uma livraria física é insubstituível. E as pessoas têm que ir. Há coisas que só no confronto físico entre pessoas e objetos é que se consegue experimentar. Não há outra maneira de experimentar. Eu não consigo saber se vocês estão com mau hálito. Eu não consigo saber se vocês têm cheiro de sovaco. Não consigo saber nada disso. Mas se eu estiver ao lado da outra pessoa, eu consigo saber tudo. Até me posso afastar, ou aproximar mais, ou beijar, ou empurrar. Posso fazer tudo. Aqui não vale a pena fazer nada, porque não interessa, não tem significado nenhum. Portanto, aquilo que eu gostava de dizer relativamente aos festivais e às livrarias e ao livro físico, para mim são duas coisas muito semelhantes, sim, vamos continuar a ter livrarias, vamos ter que continuar a ter livrarias, se bem que as notícias que hoje saíram e esta semana saíram no mundo inteiro não são nada animadoras para as livrarias. Hoje soubemos que a grande livraria de Paris, uma das maiores de Paris ou do mundo, irá fechar, a Gibert Jeune, que se associou ao Joseph Gibert. Portanto, quando nós começamos a ver que essa livraria irá fechar, também uma parte do fecho deve-se a investimentos imobiliários, e quando sabemos que a Strand em Nova Iorque está a fazer apelos lancinantes para se manter aberta, ou que a Shakespeare and Company também está sem saber o que é que lhe vai acontecer, ou que a Léo do Porto também escreve uma carta aberta dizendo que se as coisas não houver um atalho qualquer, um apoio qualquer oficial, também poderão fechar. E eu não falo da Lei Devagar nem das livrarias independentes, que são mais frágeis, portanto as dificuldades são ainda maiores. Portanto, nós não podemos deixar nem que os festivais presenciais sejam servidos por estes, nem que as livrarias físicas sejam encerradas para ser substituídas pela UCA ou pela Amazon, ou seja, por quem for. Isso, em termos de mercado, em termos económicos, até pode ser mais vantajoso para as empresas, ou para o mercado, digamos assim. Mas não é, de certeza, mais vantajoso para as pessoas. É uma perda irreparável para a humanidade, diria eu. E, portanto, é aqui que eu acho que nós estamos. Verdade.
Eu já acabei, deixei de ouvir-vos, já não vos ouço, mas Voltou a estar sem eu já rede. acabei por agora. Acho que ele perde sempre a rede quando vai mudar o orador. O Júlio. Eu acho que ele Júlio, deve tentar mudar a rede e tentar entrar outra vez. Vou aproveitar. Mas eu acho que estava aqui o convidado de Moçambique, que entretanto agora já não sei se está e se entretanto também já caiu. pois. Não. Bom. Não sei se mais alguém quer Alô? acrescentar alguma coisa. Acho que o Júlio entrou de novo. Voltou. Alô, Olá, Júlio. gente, peço desculpas, não consegui me entender muito bem com a internet aqui. Isso é que tá, não dá para ficar dependendo da tecnologia para sempre, porque Olha, como mesmo isso é aconteceu com o livro diferente. Ó Júlio, mesmo isso é diferente. Quando duas pessoas não se conseguem entender, arranja sempre maneira de vir a entender-se, a seguir. Quando tu não te consegues entender com a internet, não há Sim, maneira. desculpa, eu não percebi nada porque a internet perde cortou sempre. tudo aqui. Não é isto? Eu não ouço, mas eu concordo. Eu não ouvi, mas eu estou a concordar. Olha, o nosso convidado de Moçambique entrou e saiu, então eu acho que a gente pode participar a partir de uma última pergunta geral. Ninguém me apresentou, mas eu também sou curador de festivais literários. Eu tenho... caiu de novo? Não. Caiu. Eu faço um festival chamado Ler, Salão Carioca do Livro, que é um festival muito grande mesmo, digamos. A gente teve mais de 100 mil pessoas ano passado e foi um terreno imenso no centro do Rio. E este ano era para ser maior ainda, um terreno maior ainda, no Rio de Janeiro. E é um festival muito pretensioso, muito ambicioso. Há um ano atrás eu estava fechando acordo com a Malala, Michelle Obama, só que eles queriam mega atrações, enfim, mas foi essa vez, foi essa grande desilusão passamos de março para maio, de maio para agosto, de agosto para outubro, de outubro já estamos em maio de 2021 e agora a última data é junho de 2021. Se calhar vai haver esse festival. Assim como a Folio também foi adiada, muitos festivais. A Feira do Livro aqui de Lisboa foi uma exceção maravilhosa. Eu estive um pavilhão lá, foi realmente emocionante manter. Mas, enfim, eu queria perguntar a vocês todos, o amanhã, digamos que essa maldita vacina funcione, que as pessoas consigam a imunidade de rebanho rapidamente. O que vai ter acontecido com o livro, os festivais, a literatura, as livrarias? Vão sair mais fortes? Vão sair adaptados? Vão sair mais fracos? Não vão chegar até esse dia? Eu gostava de saber. Por exemplo, no caso do PIN, das livrarias, eu li ontem que a venda de livros online em Portugal está a crescer muito. É um reflexo disso. As pessoas não podem ir à livraria, ou podem, têm medo, começavam a comprar online. Então, no dia de amanhã, no pós-epidemia, qual vão ser as marcas que essa situação deixou e qual vai ser a sensação para os livros, para os festivais, para as livrarias? Vão estar mais fortes porque foram inoculados com essa dificuldade ou vão estar mais online? Eu gostava de saber a impressão de vocês. Primeiro que responder, por favor. Não vou escolher. Eu acho que vai haver um tempo de transição, e esse tempo de transição, para mim, é até ao fim do próximo ano, em que tudo vai ficar mais fraco, tudo vai ficar muito debilitado. E depois, aqueles dos fracos, e isto não é bem uma seleção natural, isto é uma seleção artificial, porque alguns fortes vão ficar pelo caminho porque não têm apoios. Isto não foi nada que as pessoas tivessem decidido fazer, isto não aconteceu à revelia, esta pandemia veio à revelia, não foi chamada, e portanto ela ataca uns, fortes ou fracos, e deixa poupa outros. E aquilo que nos vai acontecer é uma coisa semelhante, que é, vai haver um momento, um pico,
e que vai fragilizar toda a gente. Depois, se houver vontade, mais até política do que outra coisa qualquer e individual, para achatar a curva, que é os termos que eles usam nestas pandemias, então, durante o ano de 2021, se conseguir achatar a curva, é possível que no fim do ano ou no ano seguinte comece a haver uma recuperação. Provavelmente, muitas coisas vão ficar pelo caminho, porque isto vai ser um tempo duro. Eu dizia sempre, já dizia isto desde março, que na realidade nós estávamos a ter uma crise pandémica, mas o que nós iríamos ter era uma crise económica. E aquilo que está a passar é, a crise pandémica não passou em abril, nem em maio, nem em junho, voltou. A crise económica instalou-se logo nessa data, só que cada vez que a crise pandémica aparece, a crise económica aumenta. Portanto, aquilo que eu acho que vai acontecer na economia daqui até meados do ano que vem ou até ao fim do ano que vem, vai ser muito, muito, muito bravo. E, portanto, nesse caminho, penso que muita gente vai cair, ou nesse tempo muita gente vai ficar pelo caminho. Aquilo que me parece que tem que acontecer é reunir todos os meios, todas as vontades, para que fiquem pelo caminho o menor número possível. E quando estou a falar menor número possível, quando nós estamos a falar de livrarias e festivais, é dessas duas coisas a que eu me refiro. Mas podia referir-me, fosse o que fosse. Se isso acontecer, ou pelo menos para aqueles que sobreviverem a esta crise, esta pandemia, esta economia, é possível que daí para a frente tudo seja feito com mais consistência, porque tivemos conhecimento das dificuldades que atravessámos nos meses anteriores e que possivelmente também seja feito melhor. E desse ponto de vista, aqueles que cá estiverem em 2022 poderão eventualmente demonstrar aquilo que é a minha suposição, aquilo que eu acho que vai acontecer, que é quem ficar fará melhor e nada disto vai desaparecer de vez, nem os festivais literários, nem as livrarias, nem os livros em papel, mas vamos atravessar um bocado um tempo e um momento muito, 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 muito difícil. Temos é que chegar, temos é que passar esta fase. Não sei como, mas temos que lá chegar. Então, se calhar vou avançar. Ou está o Amus, não sei se queres aproveitar, Júlio. Não? Pronto. Alô. Teolinda e Isabel. Boa noite. E quanto à literatura? O Amus está aí. Olá, moça. Como vai? Como vai? Sim. Bem-vindo. Tudo em ordem. Primeiro, estávamos a falar... Bem-vindo, Júlio. É um prazer encontrá-la aqui também. Alô? Então, estávamos a falar... E aí? Falar sobre... Está me ouvindo? Gente, desculpa. Não sei se estão me ouvindo. Já? Acho que é o problema com a moça, né? Diz eu para falar, eu que falo sozinho que nós ouvimos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje estávamos a falar... Moça, não sei se nos escuta. Primeiro pedir... Sim, consigo. Então, estávamos a conversar sobre como essa epidemia obrigou-nos, nos festivais, nos autores e nas livrarias, como forçou-nos a adaptar. Eu gostava de saber como é que foi a situação em Moçambique, como é que isso causou impacto nas atividades e também na literatura. Por aí. Muito obrigado. É um prazer enorme estar ao lado do Júlio, da Teolinda Gerson, da Ana Filomena, da Ana Ventura e do queridíssimo Zé Pinho e da queridíssima Isabel Lucas. Agradecer novamente à organização do Filipos por ter me confiado, eu que sou um curador da terceira divisão,
para estar aqui numa mesa com os da primeira divisão. É um grande prazer. Aqui em Moçambique, eu tive uma experiência muito interessante este ano. Estive envolvido em 2 festivais, não é? Que é a Feira do Livro de Maputo, onde fui curador, não é? E que tivemos que nos reinventar. Bom, gente, não sei o que fazer agora. Ficamos sem ele. Eu vou ter que voltar à pergunta que eu fiz. Eu queria saber sobre uma atividade, por exemplo, a Teolinda disse que a epidemia, o confinamento, o lockdown, até não impediram de terminar um novo livro, não foi? Foi. Então, eu gostava de saber da Isabel e da Teolinda, principalmente, que impacto positivo, negativo esse ano pode ter para a literatura, para o que vai ser publicado e lido para os próximos anos. Quem começa? Que linda! Ok, então, eu gosto de ser otimista. Acho que o otimismo ajuda-nos a ultrapassar estes tempos que são duríssimos e dificílimos, já sabemos. Acredito que as pessoas vão estar sedentas de encontro com os outros e vão aparecer em todo lugar. Nos festivais, nas livrarias, vão ter muito menos dinheiro ainda, portanto, muitíssimo pouco dinheiro para comprar livros, e não acredito que os Estados dos diversos países façam nadinha para baixar o preço dos livros, não acredito nisso. Mas acredito que as pessoas vão estar com muito entusiasmo para voltar a uma certa normalidade, à normalidade possível, e que vai haver muitos encontros presenciais, as feiras vão ser muito concorridas, os festivais também, mas acredito que o virtual também está para ficar, porque se verificou que, de facto, uma coisa, como disse o José Pinho, uma coisa não impede a outra, completam-se, o virtual chega a muito mais pessoas, claro que não é a mesma coisa, mas amplifica, portanto eu acho que as duas coisas vão caminhar talvez no mesmo sentido, e isso será sem dúvida bom. E por outro lado nós teremos aprendido, espero eu, alguma coisa com a pandemia, que possivelmente temos que mudar no consumo, a sociedade tem que ter menos desperdício, vamos ser mais seletivos, vamos ser mais solidários, espero eu, ou do contrário isto terá sido apenas mais uma peste, como já houve centenas na história da humanidade e não se aprende nada. Eu tenho alguma esperança que desta vez tenhamos aprendido alguma coisa, até porque foi duríssimo. E hoje, justamente graças às tecnologias, sabemos o que se passa pelo mundo, acompanhamos e queremos estar juntos nesta crise, mas sabemos que estamos separadíssimos, porque quem tem dinheiro vai ter as vacinas e quem não tiver não tem, e vão morrer milhões e as pessoas vão empobrecer, e neste momento já há pessoas com fome e desemprego, e a crise económica é terrível, e por aí fora. Há uma petição que eu me juntei com imenso entusiasmo, que é pedindo vacinas Covid gratuitas para todos, mas claro que as grandes empresas não vão querer, e os Estados as vão apoiar, portanto as vacinas vão chegar para os ricos e os pobres ficarão à espera. Para já também passa-se alguma coisa de ligeiramente parecido, só ligeiramente, com a vacina da gripe, que está a chegar a conta-gotas, e quem está inscrito tem vacina e é chamado para ir vacinar-se, mas muitas pessoas que não têm literacia suficiente para estar informadas
vão esperar muito mais. E depois há grandes hiatos em que não há vacinas. Portanto, vão ser tempos muito, muito duros, mas eu tenho esperança que alguma coisa se tenha aprendido entretanto. E que o livro continue e cada vez com mais força, porque acho que também deu aos escritores a noção de que temos uma responsabilidade social imensa. Imensa, basta ver o que se está a passar nos Estados Unidos e no Brasil e noutros países e na Europa também, em que a democracia está em crise. Portanto, nós estamos numa época de transição e de grande mudança e temos todos que juntar esforços para que a democracia triunfe e com ela a liberdade de expressão, que é cada vez mais escassa. A boa imprensa, por exemplo, a imprensa livre, também está numa grande crise a nível mundial e temos tudo contra nós, mas vamos lutar. Muito bem. Isabel, já que a Tulinda mencionou a imprensa, gostava de saber da força da imprensa nesse momento em que ela está ameaçada e quando ela é bastião também da democracia, ou deveria ser, né? Frente às fake news. Eu gostava de saber da Isabel como é que vamos sair dessa e como vai estar a imprensa. Se eu soubesse. E a literatura. Se eu soubesse como é que vamos sair dessa, eu acho que vinham-me contratar, não sei. Não como vamos sair dessa, mas como estaremos quando estivermos fora dessa. Não sei, eu concordo com parte do que disse o Zé Pinho e a Tulinda. Vai haver um momento de transição e já estamos a assistir e se calhar isto vai acelerar uma grande alteração de hábitos, não é? Hábitos de todo o tipo de hábitos de vida, de consumo, a maneira como isso depois se reflete também nas nossas relações com o livro, com os jornais, com o pensamento. Assistimos agora a uma eleição onde parece que a pandemia teve algum efeito, algum impacto, não sabemos até que ponto, mas se calhar até que ponto também aqui isto vai nos fazer perceber o que são fake news e o que é o efeito da desinformação, porque a pandemia também vai trazer essa palavra muito, esse conceito, né, desinformação, porque ela também potenciou isso, não é? Nós ficámos muito mais alertas para aquilo que é este tipo de contrapensamento, se calhar, ou pensamento, não sei. Eu não sei, eu continuo, quando se fala nos festivais, quando se fala nas livrarias, quando se fala no papel do livro, eu fico sempre a pensar nos autores. E quando os autores não têm condições para criar, e as condições para criar podem ser as mais exíguas, não é? Podem ser as mais condições de pensamento, não é? Quando não há condições para produzir pensamento, e que tipo de pensamento é que neste tempo se pode produzir, ou o que é que ele vai gerar, isso é uma das questões que eu me coloco. E aqui os jornais, mais uma vez, têm um papel, e os jornalistas têm um papel, mas quando não se vão para jornais, ou quando as pessoas, por exemplo, estão habituadas a ter informação gratuita, isso também é pernicioso. Acho que foi um dos grandes males, os grandes males da sociedade dos últimos anos foi dar de forma gratuita, desculpem a repetição, mas pôr informação gratuita a toda a gente e agora voltar a dizer que as pessoas têm que pagar a informação porque essa informação tem um preço, custo. Um jornalista sair da redação tem um custo, alguém que produz uma falácia não tem custo nenhum. Portanto, e agora todos nós, nesta altura, também estamos muito atentos àquela falácia inicial que era: este era um vírus democrático. Este vírus é tudo menos democrático, não tem nada a ver com a democracia. É um vírus que exclui, é um vírus que exacerba tudo o que são desigualdades sociais, desigualdades económicas, desigualdades geográficas. Portanto, estes vírus, de alguma maneira, veio acelerar percepções, nomeadamente também em relação ao ambiente, a tomada de consciência em relação ao mundo em que vivemos. Acho que é uma das questões que neste momento esta pandemia veio sublinhar. E eu, como a Tulinda, espero que isto tenha algum efeito positivo, apesar de nós sabermos que vamos passar por um momento muito complicado todos. E a literatura não vive fora do real, os livros não vivem fora do real. E, portanto, quando nós falamos de uma crise global, inevitavelmente os livros e os autores e os jornais todos se vão ressentir, mas se tirar daqui qualquer coisa, uma semente qualquer que possa
fazer mudar, portanto, sem que se tire também a aprendizagem disto, não é? O Zé Pinho falava dos encontros dos festivais literários, e essa palavra encontro é fundamental aqui, porque desses encontros, dos encontros paralelos às mesas da literatura, acontecia muita coisa, aconteciam ideias, nascia criação, né? As pessoas partiam dali com sementes para outras coisas, e isso perdeu-se, né? Agora, quando esta conversa acabar, daqui a uns minutos, nós desligamos e vamos voltar para as nossas vidas, não vamos continuar a conversar coisas que ficaram aqui soltas, se calhar, e que nos poderiam levar a qualquer lado. E isto, neste momento... Não vamos tomar um vinho. Então não vamos tomar um vinho, não é? Por mais... E a conversa toda que diria do copo de vinho, não é? Isso eu espero que se retome com tudo o que essa conversa traz, porque essa conversa é fundamental. Muito bem. Amossi, olá. Desculpa, quer continuar a falar? Começou a falar sobre a sua experiência dos 2 festivais em Moçambique. Ele está com um delay. Sim. Volto a pedir novamente desculpas. A minha conexão não está... E a minha conexão não tem sido restrição o fio invisível da internet. Consequências, não é? Eu falava sobre a minha experiência na Feira do Livro de Maputo, não é? Que tinha como lema a criação literária em tempos de pandemia, não é? O que nós tentamos fazer foi termos em foco a questão da criação literária, não é? E como é que os próprios escritores resistiram ou resistem a esta crise, não é? Esta crise pandêmica. Como é que tem sido os dias dos escritores? Imaginemos que com a primeira quarentena, 30 dias em casa, não é? Como é que o escritor viveu, como o escritor sobreviveu perante este tipo de restrições? E uma coisa que nós temos que aceitar e aprender, eu acho que esta pandemia nos ensinou uma coisa muito interessante, que os nossos encontros não só devem ser presenciais, mas também há uma necessidade urgente que esses encontros também sejam virtuais, tal como já disseram os outros colegas. Olha que a Feira do Livro de Maputo, nas edições anteriores, não é, que era presencial, nunca teve tantas visitas como agora que foi virtual, nesse caso. Olha só, nos 3 debates, não é, tipo, fazendo uma soma dos 3 debates, tivemos 33.800.000 visualizações. Uma coisa que, presencialmente, era impensável que pudéssemos encontrar 33.000 pessoas para ir assistir um debate sobre literatura, para irem visitar uma feira do livro, e as editoras também, com estas restrições todas da pandemia, e que nós, em Moçambique, a nossa experiência aqui com a pandemia não é a experiência a vossa em Portugal ou Brasil, não é? A pandemia não se mostrou assim tão forte cá, não é? A sua presença foi uma presença muito meio ad hoc, não é? E que nós, tipo, os governos iam replicando o que os outros faziam, né? Tipo, as quarentenas, tudo mais, mas que nós aqui, o próprio alcance da pandemia não foi assim tão virtuoso, não é? Então, uma coisa certa, com estas restrições, foi um dado a ganhar, nós em Moçambique. As livrarias venderam mais livros, os eventos literários tiveram mais adesão, tiveram mais assistência, e olha só que com este novo normal que estamos entregues a ele, tivemos mais debates, não é? Em torno do livro, da leitura e tudo mais. Então, a Feira do Livro de Maputo, que é organizada pelo município de Maputo, não é? Ela tinha como, com este advento da pandemia, a organização tinha um pouco de receio que será que ia ser possível, tipo, virtualmente, não é? E que com essa experiência virtual, que foi um marco e um sucesso, não é? E que as próximas edições, já se decidiu, vamos ter as duas vertentes, a presencial e a virtual, não é? E o que nós precisamos fazer agora é que esses encontros literários
Foi esta minha experiência com essa curadoria, que o encontro literário não fosse um só desfile de estrelas, não é? A ideia é, um festival literário deve ser um espaço de afetos, não é? Um espaço de afetos, um espaço onde os escritores, os editores, sem nenhum estrelismo, sem nenhum aparato editorial, possam conviver e possam criar sinergias. É a coisa mais interessante que nós fizemos. Olha só que depois da feira, a nossa ideia foi criar um grupo de WhatsApp, todos os escritores que participaram da feira, para que possam ter um diálogo interminável e que esse diálogo não termine só agora nesta mesa e que o diálogo continue e que daí, olha só, que os próprios escritores vão criar outras e novas pontes de afetos, não só aquela ponte criada institucionalmente pelo órgão que é a feira, não é? Nesse caso, é que ele já em si já cria uma espécie de uma dinâmica intercultural, uma cooperação, uma mobilidade, seja virtual ou presencial, mas a Feira do Livro, o Festival Literário, para mim, deve ser isto. Eu sempre fui de acordo a aqueles festivais tipo, que têm 7 nomes tradicionais. Anualmente, eu sei que vou a Fólio, vou encontrar a Isabel Lucas, vou encontrar a Tio Linda. Eu acho que não, para um festival, de uma ou de outra forma, acaba coroendo a própria imagem do festival, porque o festival acaba se mesclando com certos nomes. O Festival X sempre estará o nome X. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar na nossa organização como albergar as outras vozes e como repensar, criar caminhos largos, não é? Caminhos largos e que tenham uma única fonte, não é? Que é o diálogo e, acima de tudo, a troca de experiências. Porque uma das coisas que eu já aprendi por os festivais, nos festivais, depois aquela dinâmica de ter alguns grupinhos, falamos, terminou, e depois cada grupo vai no seu canto, não é? Então, isto acaba mostrando que os festivais, na verdade, acabam sendo aquilo que ok, cada um vai mostrar o seu ego, não é? Eu só quero, tecer uma pequena coisa, pela experiência da Ana Filomena Amaral, com o Festival do Interior, que inclui 4 ou 5 municípios, não estou em erro, não é? Então, eu acho que essa dinâmica que nós precisamos, temos um festival de Maputo, podemos levar escritores de Maputo para Matola, para outra cidade. E não só estar num espaço exato, mas que haja mobilidade, não só dos escritores, mas também do evento em si. Que o evento albergue mais pessoas, também um evento seja inclusivo, acima de tudo, não é? É por aí. Muito bem. E eu queria só ter essa minha... Muito bom, belíssimas palavras do Amos, realmente. Olha, vocês desculpem que eu estou tão emocionada com o nosso amigo que tenho que vos dizer agora qualquer coisa que não consigo deixar de dizer. Obrigada, Amos, porque realmente eu não vou dizer muito mais porque já disseste tudo. Eu acho que tiveste uma intervenção admirável e realmente é nesse caminho que nós temos que ir, e estou certa que a pandemia, se nos abriu algum caminho, foi o caminho da solidariedade e do reforço dos nossos valores humanos, que é isso que nós precisamos. Obrigada. Muito bem. Não, a Filomena, inclusive, é uma bastiã dessa ideia de juntar os festivais literários para a gente trocar os afetos e também as informações e os recursos. Eu acho uma ideia maravilhosa e eu apoio. Nós podemos fazer esse laço em toda a lusofonia, aliás, dos países. Ana Ventura, publicidade. Se quiserem integrar a nossa plataforma dos festivais da lusofonia, só têm que me contactar e entram de imediato depois de eu receber as informações do vosso festival. Está bem? Teremos muito gosto em ter-vos connosco. Muito bem. Ana Ventura, eu subscrevo. Gostava de saber. Sim, diz. Alô? Bom, vou continuar. Eu subscrevo. Falaste e ele calou-se, Ana. Tu falas e o Júlio cala-se. Mas eu que estão me ouvindo?
Estamos. Voltei. Bom, eu gostava de saber, então, como é que vê o futuro, já que fez um festival tão visionário por si só, já tão ambicioso, já com o pé nos Estados Unidos e vários sítios em Portugal. Gostava de ver qual é a perspectiva, como é que você imagina, como imagina o RHI 2021 ou 2022? Olha, eu vejo isto tudo de uma forma muito positiva. Já ultrapassei a parte em que acho que já explanámos tudo o que havia de negativo sobre isto, portanto agora temos que começar a ver pelo positivo. Acho que, só para um bocadinho para responder à pergunta anterior, acho que a literatura e a parte dos livros, como todos, vão passar um mau bocado, mas se calhar até são dos que vão sofrer um bocadinho mais o impacto, porque realmente é estas coisas todas que a Isabel falou, que o Amus falou, que o Zé Pinto falou, há aqui um depois, um pós isto tudo, que constrói e cimenta tudo o que vem a seguir. E isso está muito danificado, e nos festivais de literatura isso era um sítio onde acontecia muito, até para depois juntar, em termos de multidisciplinariedade, de umas áreas com as outras. Posto isto, o Amus tocou aqui num ponto que era até o que eu ia também falar, que é as parcerias, que nós já vivíamos muito cimentados nas parcerias, na conexão uns com os outros, e que às vezes ainda havia gente ainda pouco virada para isso, e a pandemia está a obrigar as pessoas a virarem para os outros, ou seja, é uma dicotomia muito interessante, porque por um lado estamos mais sozinhos e connosco, mas por outro lado está-nos a obrigar a estender, principalmente na parte cultural, a estendermos os braços uns aos outros, o mesmo na ciência, portanto não estamos aqui também a inventar roda nenhuma, mas eu vejo isto tudo muito positivo. Eu vejo, por exemplo, acho que nos está a obrigar a pensar em soluções que de outra maneira se calhar nós também não teríamos alcançado. Por exemplo, nós já tínhamos pensado numa parceria com a Antena 3 o ano passado, mais para a publicidade. Este ano, como não tínhamos como trazer o público aos espetáculos no RHI, criámos um espetáculo, um vídeo, que era apresentado na Antena 3, que é uma rádio muito conhecida em Portugal, e conseguimos pôr artistas que não eram de todos conhecidos no país, ou eram conhecidos naquela região, no Algarve, ou no Alentejo, ou no Norte, mas não tinham uma visibilidade de um grande artista. Estes vídeos, alguns deles tiveram em menos de 24 horas 10 mil visualizações, em menos de 24 horas para artistas que ninguém conhecia. E nós achamos que isto está a ser um motor. Portanto, o virtual não vai acabar. Eu acho que tem que se explorar aqui e capacitar as pessoas para que elas possam realmente terem nisto uma ferramenta e não ser uma coisa que eles não sabem mexer, por um lado, mas nunca vai substituir o ao vivo, aquelas coisas todas que o Zé já falou também, do toque, de sentirmos, de mudar a direção da conversa, isto nunca vai ser possível substituir. Agora, é o que temos, é o que vamos ter ainda nos próximos meses, e eu tenho que dizer aqui uma coisa em relação aos livros, que eu acho que vai matar a minha credibilidade internacionalmente, mas eu tenho que dar os parabéns ao Brasil. Porque, não por dar os parabéns ao Brasil, não é por isso. É que durante obrigado. Não estamos precisando, não tem nada de bom vindo do Brasil agora. Não, precisamos de um parabéns. E eu acho que há que olhar para algumas coisas que vocês estão realmente à frente e que são muito bons. Eu no início da pandemia, por causa da minha família, tive os primeiros meses em Portugal. Portanto, saí logo a seguir, tivemos tudo também cancelado aqui, portanto, eu realmente não fazia muito aqui, nos Estados Unidos. Mas, ao fim de algum tempo, para além de ver o governador Cuomo e os daily press, os briefings que eu dava todos os dias, houve uma altura que eu já não estava a conseguir ver mais telejornais, estava a ser demais. Não era a desinformação que a Isabel falava, mas era o overload de informação e de futurismo, porque ninguém ainda sabia muito bem e andava-se aqui a tentar descobrir. E houve um dia que, a passar os canais, passo na Globo e descubro uma telenovela, que era coisa que eu não via, eu acho que há 20 anos, que era o Bom Sucesso, com o Fagundes. E a novela era sobre uma livraria que o Fagundes tinha. E isto é extraordinário. Eu reparei duas coisas nisto, que entretanto comecei a acompanhar a novela. É aí que eu disse que vou acabar com a minha credibilidade internacional, é esta.
porque há sempre uma conotação muito negativa nas novelas, e é uma pena, porque isso fez do Brasil, culturalmente, o que toda a gente tem referências hoje do Brasil foi muito pelas novelas, que levava a música atrás, que lançou muitos temas que nós começámos a ouvir em Portugal por causa disso. A razão porque nós entendemos tão bem os brasileiros, com qualquer sotaque, é por causa das novelas, da música e dessas coisas todas. Portanto, eu acho que às vezes há aqui um estigma. Mas, enfim, isto para dizer que a novela estava super bem feita, não só para a representação, mas para a parte dos livros. O que é que eles fizeram? Criaram, o que eu depois comecei a investigar, criaram um clube do livro à volta da novela. O Fagundes e outras personagens liam bocadinhos de trechos de livros, introduziam o livro. Eu acabei a comprar uma série de livros e de autores que nunca tinha ouvido falar. Portanto, foi o ano que eu comprei mais livros, foi este ano, online, nunca tinha comprado tanto livro online. E foi muito por causa da novela, porque eles começavam a falar do livro, alguns são clássicos e obviamente todos conhecíamos, mas, por exemplo, a Maria Firmina dos Reis, que eu não sabia, não conhecia, e se calhar sou eu que desconhecia. Mas, sim, exatamente. E foi lá que eu descobri, e comprei mais uma série de livros, tudo, e ouvi poemas lindíssimos que depois passei a amigos meus, sempre a dizer isto é da novela, e toda a gente se ria. Mas isto para dizer o quê? O Brasil soube adaptar ali um conteúdo que é muito visto e que é de massas, mas para transformar isto num motor também de cultura, gerar leitura à volta disto, e isto é de parabenizar, porque é realmente espetacular. Parabéns por isso. Olha, quem tem que receber os parabéns é a Gisele, nossa anfitriã, que entrou aqui no quadro. Nós já estamos estourados no momento, o papo está uma maravilha. Eu penso muito no que a Moça falou e o que o Pinho falou, todo mundo falou, sobre o pós-encontro. Uma coisa é você estar no palco e conversar e trocar ideias inteligentes. Depois, como diz o Brasil, partir para o abraço e começar realmente aquela sinergia, começar a trocar ideias. Que é isso, né? O festival não deixa de ser um reator, um lugar onde saem as centelhas das ideias e daí vai surgindo novas ideias, novos livros. Gisele, só cabe a mim agradecer o privilégio de estar aqui com essa turma maravilhosa, trocando essas ideias e sentindo muito reconfortado, também na condição de curador, né? Porque a dificuldade é grande, mas a força é sempre maior. Oi, gente, nossa. Escuro aqui, já acabou. Estou vendo, você está no escuro. Você falou no início da mesa, você disse, nossa, 1h30, puxa, é muito, tá vendo? Pois é, verdade. Nossa, acabou de ser um pouco, na verdade, porque a gente né, fluiu tão bem, tão gostoso a gente se reencontrar. Isso porque faltou gente, né? Pois é, o Ernesto não deu para o Ernesto entrar, infelizmente, mas eu quero muito, assim, deixar uma última mensagem para vocês, que duas coisas, que a gente não pode desistir nunca das nossas vontades de fazer o que a gente faz. Por mais difícil que seja, por mais impossível que às vezes a gente acha que a gente não pode perder a esperança, não pode deixar de fazer. Eu acho que o trabalho de cada um de nós é muito significativo e muito importante para muitas e muitas pessoas que a gente nem dimensiona a grandeza e a importância do que a gente faz, o quão é transformador o trabalho que a gente desenvolve. Então, eu acho que a gente não pode desistir nunca. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que a gente tem a oportunidade de, mais uma vez, nos encontrar pessoalmente e fazer de novo uma mesa nossa, do nosso encontrão, seja aqui em Poços de Caldas, no Tripoços, seja na Palavras de Fogo, lá em Lausanne, seja no RHI, seja no Fólio, seja na Lê, seja na Feira de Maputo, no Festival Fórum da Cultura, lá o primeiro Festival de Línguas Portuguesas Internacional que o AMUS acabou de realizar, e trazendo sempre ao entorno essas autoras maravilhosas, Teolinda, Isabel e tantas outras que corroboram com o nosso trabalho. Nós não somos nada sem elas, sem eles, os autores. E os autores também, de uma certa maneira, agora também precisam da gente, do nosso trabalho, da nossa preocupação de formação de público, do nosso trabalho de arregimentar cada vez mais pessoas para esse universo da cultura, da literatura, do livro, da leitura.
Então, é uma simbiose fantástica. Eu quero deixar esse registro e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de ter tido vocês. Viu? Muito, muito, muito obrigada de coração por ter tido vocês. Agora eu vou pedir para vocês olharem aí para o futuro de vocês. Parabéns ao Flipócio. Ah, tá. Obrigada para Parabéns nós a todos todos. vocês. Obrigado. Olha agora aí, pessoal. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto nossa. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto virtual, já que a gente não está. Olha todo mundo para o Vitor, que eu vou fotografar. Vamos fazer um print screen, né? Ó. Legal. Vamos nos abraçar pessoal. virtualmente. Vamos nos abraçar virtualmente. Pinho, o Pinho está parado lá. Muito bom, gente. Espero encontrá-los Está logo. parado porque vocês estão ouvindo. Não está parado, mas pode. Não está de qualquer maneira. Está parado, muita mas está pena. Vai saber ouvindo. agora que eu sou o que aqui do outro lado da linha do É trem. verdade. Eu queria mais falar, mas já não tenho como. Queria mais falar, mas já não temos como. Pois é, uma Então, pena seguimos que em contato, não é? Sim, sim. Sim, seguimos em contato. Eu acho que com podemos. certeza. Claro, claro. Vamos, certamente. Sim, podemos tentar. Sim. Vamos, sim. Criar uma plataforma de diálogo, não é? E pela experiência esta, que a Gisele que... Como? Posso? Pela experiência, a primeira experiência que tivemos agora, eu e a Gisele, no Templo de Escritas, ela costurou uma mesa, eu aqui no Flipócio também costuro uma mesa. Então, acho que há essa ideia de os curadores estarem sempre em diálogo. Okay. Eu quero escritores portugueses. Muito bem, posso falar com a Ana. Ana, quem são as pessoas de Portugal que podem vir a Maputo, não é? E a Ana escolhe as pessoas e até sugere o tema, não é? Mas okay, seguimos em contato, o tempo já nos ultrapassou, não é? Infelizmente. Era só Mas a gente isso. vai ter outras oportunidades, tá, meus amigos? Adorei rever a todos. Boa sorte. Temos os WhatsApp, sim. Sim, se cuidem. Até mais. Estamos no Facebook. Obrigada. Muito abraço, gente. Obrigado por tudo. Beijo grande. Obrigado. Até a próxima. Tchau.